como foi deportado por engano. O homem que foi deportado por engano para El Salvador. Bem, deixe-me perguntar, Pan, você poderia responder a essa pergunta? Claro, presidente. Em primeiro lugar, ele estava ilegalmente em nosso país. E em 2019, 2 tribunais, um tribunal de imigração e um tribunal de apelação de imigração, decidiram que ele era membro do MS-13. E ele estava ilegalmente em nosso país. Agora foi uma questão de documentação. Documentação adicional precisava ser feita. Cabe a El Salvador decidir se querem devolvê-lo. Isso não depende de nós. A Suprema Corte decidiu, presidente, que se, como El Salvador quer devolvê-lo, isso é uma questão internacional, de relações exteriores. Se eles quisessem devolvê-lo, nós facilitaríamos. Ou seja, forneceríamos um avião. E você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. Espere um minuto. M. Obrigado. Só uma pergunta. Você pode também responder a essa pergunta? Porque você sabe, foi feita pela CNN. E eles sempre perguntam com uma inclinação. Porque eles são tendenciosos, porque não sabem o que está acontecendo. Ninguém os assiste. Mas você poderia responder a essa pergunta? Sim, com prazer. Então, como Pan mencionou, há um imigrante ilegal de El Salvador. Então, com respeito a você, ele é um cidadão de El Salvador. Então, é muito arrogante, mesmo para a mídia americana, sugerir que diríamos a El Salvador como lidar com seus próprios cidadãos, como ponto de partida. Como 2 tribunais de imigração concluíram que ele era membro do MS-13. Quando o presidente Trump declarou o MS-13 como uma organização terrorista estrangeira, isso significou que ele não era mais elegível, segundo a lei federal, o que, tenho certeza, você sabe, você está muito familiarizado com a INA, que ele não era mais elegível para qualquer forma de alívio de imigração nos Estados Unidos. Então ele tinha uma ordem de deportação, que era válida. O que significava que, segundo nossa lei, ele não tinha nem permissão para estar presente nos Estados Unidos e tinha que ser devolvido por causa da designação de terrorista estrangeiro. Essa questão foi então completamente invertida por um juiz de um tribunal distrital. E um juiz de tribunal distrital tentou dizer à administração que eles tinham que sequestrar um cidadão de El Salvador e trazê-lo de volta para cá. Essa questão foi levada à Suprema Corte. E a Suprema Corte disse que a ordem do tribunal distrital era ilegal. E seus principais componentes foram revertidos. 9-0. Por unanimidade. Afirmando claramente que nem o secretário de Estado, nem o presidente poderiam ser obrigados por ninguém a recuperar à força um cidadão de El Salvador, que novamente é membro do MS-13, que, como tenho certeza de que você entende, estupra meninas pequenas, assassina mulheres, assassina crianças, está envolvido nas atividades mais bárbaras do mundo. E posso te prometer, se ele fosse seu vizinho, você se mudaria. Não vai pedir. Mas a Suprema Corte também está pedindo. É isso. E qual foi a decisão na Suprema Corte, Steve? Foi 9-0? Sim, foi 9-0. A nosso favor? A nosso favor, contra a decisão do Tribunal Distrital, dizendo que nenhum Tribunal Distrital tem o poder de obrigar a função de política externa dos Estados Unidos. Como Pan disse, a decisão afirmou apenas que, se este indivíduo, a critério exclusivo de El Salvador, fosse enviado de volta ao nosso país, poderíamos deportá-lo uma segunda vez. Bem, Nenhuma versão disso legalmente termina com ele vivendo aqui, porque ele é cidadão de El Salvador. Esse é o presidente de El Salvador. Suas perguntas sobre, de acordo com o tribunal, só podem ser direcionadas a ele. Eu perguntei ao presidente Bukele. O presidente Bukele pode opinar sobre isso? Você planeja devolvê-lo? Bem, eu suponho que você não está sugerindo que eu contrabandeie um terrorista para os Estados Unidos, certo? É a nossa nação. Como posso contrabandear? Como posso devolvê-lo aos Estados Unidos? Isso poderia... Eu contrabandeio para os Estados Unidos ou o que eu faço? Claro que eu não vou fazer isso. Quero dizer, a pergunta é absurda. Como posso contrabandear um terrorista para os Estados Unidos? Eu não tenho o poder de devolvê-lo aos Estados Unidos. Mas você poderia liberá-lo em El Salvador? Sim, mas eu não vou liberar. Não somos muito fãs de liberar terroristas em nosso país. Transformamos a capital do assassinato do mundo no país mais seguro do hemisfério ocidental. E você quer que voltemos a liberar criminosos para que possamos voltar a ser a capital do assassinato do mundo? Isso é bom. Isso não vai acontecer. Isso... Bem, eles adorariam ter um criminoso liberado em... Sim, quero dizer, há uma fascinação. Eles adorariam? Sim. Eles são doentes. Essas são pessoas doentes. Oi, Marco, você tem algo a dizer sobre isso? Sim, quero dizer, Stephen Kameka, eu não entendo qual é a confusão. Este indivíduo é um cidadão de El Salvador. Ele estava ilegalmente nos Estados Unidos e foi devolvido ao seu país.
É para lá que você deporta as pessoas de volta ao seu país de origem, exceto pela Venezuela, que não estava recusando-se a aceitar pessoas de volta ou lugares assim. Posso lhe dizer isso, senhor presidente? Não, a política externa dos Estados Unidos é conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, não por um tribunal. E nenhum tribunal nos Estados Unidos tem o direito de conduzir a política externa dos Estados Unidos. É simples assim. Fim da história.